E aí, amiguinho, amiguinha? Maravilha da natureza! Espero que sim, espero que você esteja muito bem aí no seu assento, preparado para mais uma aula sobre gravitação, sobre astronomia. Nas duas últimas aulas, né, a gente conversou sobre alguns conceitos iniciais e sobre as 3 leis de Kepler. Como eu comentei com vocês naquela situação, as leis de Kepler, elas descrevem o movimento de translação dos astros em torno do Sol. Agora, não existia uma explicação ainda para que essa órbita fosse dessa maneira. Como eu disse, achava-se que eram anjos, coisas psicodélicas que seguravam os planetas ali naquelas órbitas. Ficou a cargo do grande físico Isaac Newton propor e mostrar qual o motivo daquelas paradas estarem em órbita, ok? É daí que nasce a lei da gravitação universal de Newton. Existe uma lenda que diz que o Newton descobriu essa lei quando uma maçã caiu na cabeça dele, né? Enfim, é uma lenda, mas ficou famosa e é legal de comentar. O que o Newton propôs, percebeu, identificou? O que o Newton teve a ideia de mostrar? Que aquele motivo da maçã cair, aquele motivo dos corpos, ao serem abandonados, eles caírem, um motivo seria que alguma coisa estaria atraindo esses corpos. Para a gente hoje, isso é natural, né? Mas como eu disse para vocês, na época, não existia esse conceito direito ainda de força, sacou? Era um negócio meio que obscuro, que psicodélico, tá? E a grande jogada do Newton foi a seguinte: essa interação, essa força que puxa os corpos para o centro do planeta, essa atração, é a mesma natureza, é de mesma natureza, é o mesmo motivo dos corpos estarem em órbita, dos planetas estarem em órbita. Existe uma interação, existe uma força entre corpos que apresentam massa que seguram aqueles astros naquela órbita. Então veja que tem até um ditadozinho que dizem por aí que é: o Newton uniu o céu e a terra. Por que isso? Justamente porque as explicações dadas por Newton, elas uniam os fenômenos que aconteciam na Terra com os fenômenos que aconteciam no céu. Essa foi uma mudança de paradigma trazida pelas ideias de Newton, que foi de extrema importância na história da filosofia, na história da ciência, certo? Essa lei, ela é muito simples. É assim, a gente usa ela muito simples aqui na parte que a gente estuda. Ela propõe, né, essa lei, Newton mostrou isso, né, propôs que dois corpos que apresentam massas, eles se atraem na razão direta das massas. O que quer dizer isso? Quanto maior a massa dos corpos, maior é a intensidade dessa força de atração, e com o inverso do quadrado da distância. Então, se você dobra a distância, a força cai para 1/4 do valor. Se você triplica a distância, a força cai para 1/16 do valor inicial, e assim por diante. Belezeira? A equação simplificada dessa atração gravitacional entre os corpos que apresentam massa é dada por essa formulinha aí, que é o Gzão, que é uma constante de proporcionalidade, que é a constante universal da gravitação. A massa é mão é de um dos corpos, a massa é do outro corpo, opa, e a distância é a distância ao quadrado. Essa constante da gravitação universal, ela tem um valor bem pequenininho, 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Por isso que a gente não sente entre nós a atração gravitacional. Se a gente pegar duas pessoas de massa 100 quilos, 10 ao quadrado, multiplicar 10 ao quadrado dá 10 à quarta. Com 10 a menos 11 dali, vai dar 10 a menos 7, que é uma força insignificante. A gente não percebe.
Essa força só é perceptível se um dos corpos, pelo menos, tiver uma massa grande. Por exemplo, o planeta e a gente. Essa força que a gente chama de força peso, na realidade, ela é a força de atração gravitacional entre o planeta Terra e os corpos que estão próximos do planeta. Isso não serve só para o planeta Terra, não. Nós temos o peso em todos os astros, ok? Logicamente que essa força de atração gravitacional, ela vai depender das características do astro. Por isso que a gente diz que a massa de um corpo, de uma pessoa, é a mesma, mas o peso dele depende do local. Na Lua, o peso das pessoas é diferente, apesar da massa ser a mesma do que na Terra. E assim por diante. Nós vamos ver na próxima aula que a gravidade do local depende das características do corpo. E, por consequência, o peso de um corpo depende da gravidade no local. Mas esse é um tema para a próxima aula. Belezeira? Então, a expressão da força de atração gravitacional entre dois corpos é dada por essa relação aí. E isso foi tão brutal porque o Newton, na época, não tinha uma ferramenta matemática possível, né, de dar conta de provar aquilo que ele estava propondo. O que ele fez? Inventou uma. É bem por aí. Não, ele inventou o cálculo diferencial e integral, que a gente usa hoje para até circuito elétrico a gente usa. Coisa que nem passava pela cabeça da galera lá em 1600, 1700 e Valgostosa. Beleza? Enfim, alguns comentários sobre essa atração gravitacional, né? Essa atração, ela forma um par, ação e reação. O que isso quer dizer? Que a mesma intensidade da força que o Sol atrai os planetas, o planeta atrai o Sol. A mesma força que o planeta atrai a gente atrai o planeta. Não confunda essa interação com o efeito que ela provoca, ok? Mas forma um par, ação e reação. No caso de corpos que têm dimensões que não são desprezíveis, né? Mas são praticamente esféricos, homogêneos, como os planetas, o Sol e assim vai, né? A gente pega a distância entre os centros desses astros, tá bom? Caso contrário, a gente nem vê, a gente nem estuda corpos de diferentes configurações, isso fica para a parte da universidade, mas também dá para fazer, ok? Baseado nessa ideia da atração gravitacional entre dois corpos que têm massa. Por fim, eu coloco aqui só a título de exemplo como que ficaria a relação entre a força e a distância entre os astros, beleza? Se nós formos aumentando a distância, dobrou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, a gente viu que essa intensidade da força cai, diminui com o quadrado da distância. Se você dobra, fica dividido por 4. Se você triplica, fica dividido por 9. O resultado disso vai ser essa curva que vocês estão vendo aí, que é uma hipérbole cúbica. Esse é o gráfico da força de atração gravitacional entre dois corpos que apresentam massa, belezeira? Então ali, ó, há uma distância 1D do centro do planeta, o corpo, por exemplo, teria 1 newton, a distância 2D seria 1 sobre 4 newtons, 3D seria 1 sobre 9, 4D seria 1 sobre 16 e assim por diante, belezeira? Então tá aí apresentado para vocês, galera, a lei da gravitação universal. Por meio dela, a gente vai fazer algumas análises nas próximas aulas, que também vai deixar esse negócio muito mais interessante. Fechou? Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Deus abençoe a todos. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Valeu!